Senhor ministro Celso de Mello, o decano do Supremo Tribunal Federal, ou seja, o mais antigo naquela corte. Em virtude das matérias jornalísticas que vêm noticiando de forma leviana e mentirosa que o Bolsonaro está fazendo postagens de forma a convocar a militância, os seus simpatizantes para a manifestação do dia 15 de março, vale lembrar, senhor ministro, que essa postagem é uma postagem antiga, de 2018, que não tem conexão com esse movimento. Mesmo porque esse movimento que ocorrerá no dia 15 não tem nenhuma manifestação pública de apoio do presidente. Isso nasceu da necessidade e da vontade do povo brasileiro. Muito me estranha e entristece, senhor ministro Celso de Mello, que o senhor embarcou nessa onda, nesse barco da hipocrisia e avocou para si também, adotou o discurso, a narrativa de que a manifestação é uma afronta, é uma tentativa contra a democracia. Não, ministro. Toda manifestação popular e pacífica é fruto da democracia, é parte da democracia. Eu queria fazer alguns questionamentos ao senhor de forma respeitosa. Mas antes, eu queria dizer uma coisa. Tentativa contra a democracia, senhor ministro, a gente presenciou ao longo desses 30 anos em especial, em que o MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, braço armado do PT, invadiu propriedades particulares, destruiu laboratórios e pesquisas. E a pergunta que eu faço, quando essa gente estava fazendo todo esse terrorismo, toda essa selvageria, aonde é que o senhor estava? E por que o senhor não se manifestou? O senhor lembra, senhor ministro, quando os Black Blocs, braço armado do PSOL, fez uma manifestação com base em desordem, quebra-quebra, mortes, destruição do patrimônio público em 2013? Ocasião essa em que mataram um cinegrafista Santiago, da TV Bandeirantes. Um verdadeiro terrorismo, uma selvageria. Eu não me lembro de ter visto nenhum manifesto do senhor. Aonde é que o senhor estava? Quando Bolsonaro sofreu um atentado de morte, em que seus advogados solicitaram que fizesse um rastreamento nos aparelhos telefônicos do Adélio Bispo, o agressor, e o Supremo Tribunal Federal, o que fez, senhor ministro? Impediu que esse trabalho fosse feito, pois é sabido por todos que se fosse feito ali um rastreamento do telefone, certamente chegaria aos possíveis mandantes. E esse trabalho foi bloqueado pelo Supremo Tribunal Federal. Aonde é que o senhor estava e por que o senhor não se manifestou? No período do impeachment da Dilma, o seu colega de corte, Ricardo Lewandowski, ministro Lewandowski, presidindo os trabalhos de impeachment, ele permitiu que, rasgou a Constituição, o senhor sabe disso, ele rasgou a Constituição ao presidir os trabalhos do impeachment, permitindo que a Dilma fosse cassada, mas preservando os direitos políticos dela, ao contrário do que foi feito com Collor de Mello e contrariando o que diz a Constituição.
a Carta Magna, a cartilha da nossa democracia. E o senhor, ministro, não se manifestou, não falou nada. Aonde é que o senhor estava? Manifestar contra Bolsonaro, como foi feito no início de 2019 por alguns estudantes, com base em verdade que o governo estava cortando verba de educação, para o senhor, ministro, é um ato e gesto democrático. Mas nós, brasileiros, sair às ruas em defesa do governo e contra a corrupção, pois sabemos que o Congresso quer se apropriar de 30 bilhões do orçamento do governo federal, de forma irregular, porque a Constituição não permite que tal fato aconteça. O senhor se silencia, se cala. Aonde é que o senhor estava? Que não se manifestou quando surgiu essa ideia por parte dos parlamentares. Tudo bem, senhor ministro, o senhor vive num estado paralelo, em que tudo funciona na mais perfeita harmonia. Vive na riqueza, vive no luxo. Só que tem um detalhe, senhor ministro. O luxo o qual o senhor vive, a riqueza o qual o senhor vive, as benesses os quais o senhor tem acesso, é mantida por esses milhões e milhões de brasileiros miseráveis, solapados, vítimas da corrupção, o qual o senhor hoje ataca e não defende. Com o tempo, senhor ministro, o tempo nos traz duas coisas em especial: a sabedoria ou a demência. O que o tempo trouxe para o senhor? Eu não vou falar aqui, até por não faltar com respeito ao senhor, e por essa razão eu não vou falar que o senhor é cínico ou sonso. Eu estaria faltando com respeito. A manifestação do senhor foi deselegante. A carta em que o senhor fez se manifestando contra o presidente Bolsonaro é uma agressão ao poder executivo e uma agressão ao nosso presidente, ao chefe de um poder. Basta o senhor ver o teor da carta. Basta o senhor ver o teor da carta. O senhor alega que Bolsonaro é indigno do poder, mas indigno de ser ministro, se for julgar pelo teor da carta que o senhor fez, é o senhor. Eu não estou dizendo que seja, eu estou falando pelo teor. Porque ela é muito deselegante e longe, muito longe, de um nível de alguém que ocupa o cargo de ministro. Queria falar para o senhor ministro Celso de Mello, que a nossa manifestação, como sempre, será pacífica, ordeira e pelo Brasil. E essa manifestação, sim, é fruto da democracia, é parte da democracia. Ao contrário da narrativa que o senhor adotou, da narrativa que a esquerda está fazendo e a extrema imprensa, a qual levou o senhor a incorporar, o que é lamentável. O senhor é o ministro mais antigo do Supremo, deveria se preservar e não se sujeitar a embarcar nessa onda, a fazer agressões ao nosso presidente e, de uma certa forma, aos brasileiros que te sustentam. Dia 15 de março, senhor ministro, vai ter manifestação, sim, de maneira ordeira, pacífica, legítima, como sempre fizemos. Sem tirar sangue de ninguém, sem quebrar uma flor no jardim, sem destruir nenhum patrimônio público, porque assim nós vamos estar sob a luz da democracia. E o senhor, lamentavelmente, perde uma grande oportunidade
de passar para a história como alguém que sempre andou de mãos dadas com a verdade. Digo isso porque o senhor está embarcando numa onda mentirosa, perigosa, leviana, vil, cruel e covarde, típica de alguém que é contra o Brasil e os brasileiros, que quer se dar bem e que dane-se o resto. O poder que o senhor tem, a vida boa que o senhor tem, são esses milhões de brasileiros miseráveis que proporciona. Lembre disso, senhor ministro. Ah, e uma outra coisa. Há um ditado que diz o seguinte: quando os que mandam perdem a vergonha, os que obedecem perdem o respeito. Minha amiga, meu amigo, curta, comente e compartilhe esse vídeo. Se inscrevam no meu canal no YouTube, Cabo Elson.